Boa noite, amigos. Estamos de volta aqui. Nesse momento vamos falar um pouquinho mais de como podemos alcançar a felicidade relativa, pois que a felicidade é uma coisa muito pessoal. Alguns precisam de mais para serem felizes, enquanto outros não precisam de tanta coisa para ser feliz. Tudo que envolve a gente, nossa família, nossos amigos, nosso trabalho, nossos conhecidos, nosso governo, nosso país, nosso planeta, tudo que nos atinge diretamente ou indiretamente tem um peso muito grande em nossas vidas, que pode gerar, com certeza, muitas vezes, a infelicidade ou a felicidade, dependendo da condição social de cada um de nós. Então, amigos, para aqueles que acreditam que a felicidade é ter dinheiro, ter o poder, e quando eles conquistam esse dinheiro, esse poder, podem até se dizerem felizes, pelo menos temporariamente. No entanto, se uma doença terminal atingir a um irmão desse, ou a um parente, um ente querido, a felicidade já vai embora. Porque todo o dinheiro do mundo provavelmente não poderá salvar a vida daquele que ele ama ou a vida dele próprio, se for ele o doente. Da mesma forma, se essa pessoa que é rica e milionária perder toda a riqueza, se sentirá também infeliz. Então, a felicidade, na verdade, no nosso mundo, do jeito que nós vemos, ela é efêmera. Na verdade, ela não existe, ela está fora do poder de todos nós tê-la completamente, do jeito que queremos, ok? É certo que algumas pessoas veem outras mais ricas, poderosas, e acham que essas pessoas felizes estão felizes, rindo, porque na vida delas nada falta para elas. É um puro engano, porque cada um de nós passa por dificuldades com nossos irmãos de caminhada, com a própria vida em si. Todos temos dificuldades, todos temos problemas para resolver. Não existe ninguém nesse planeta Terra que não tenha um tipo de problema ou dificuldade, seja ele quem for. E a mente de cada um de nós vai trabalhar naquilo que precisa ser trabalhado. É claro que a maioria quer fechar os olhos para a necessidade real, não a que nós dizemos ser necessária. Ok? Então, irmãos, o que é a felicidade, na verdade, se é que podemos defini-la nesse mundo? Ao meu ver, a felicidade é o estado de espírito. É quando você consigo mesmo se sente com a consciência tranquila de ter passado o seu dia, suas últimas 24 horas, vivendo sem causar prejuízo para outrem, para outra pessoa. Se você ao deitar, pensa nisso e procura, até no dia seguinte mesmo que tenha cometido algum erro,
e se esforça para no dia seguinte não cometer determinado erro, você é uma pessoa muito mais feliz do que aqueles que nada fizeram para deixar de cometer erro e se deitam com as suas consciências pesadas, provavelmente sem arrependimento, é verdade, mas também sem a tranquilidade de ter passado um dia dentro dos padrões normais de uma pessoa boa. Então, a pessoa pode ser muito rica, milionária, e, no entanto, ao deitar, não ter a paz que muitos outros têm. Tem gente que não tem uma casa, não tem bens materiais, muitas vezes nem alimento para que possa todos os dias comer. No entanto, não se sente infeliz. Tem uma vida pacata, com muita dificuldade, é verdade, mas se sente uma pessoa feliz. Mas por quê? Porque para essa pessoa a felicidade não está na posse, não está na facilidade. A felicidade para essas pessoas é bem diferente do ponto de vista daqueles outros que pensam em riqueza, em bem-aventuranças e tudo mais. A felicidade não é fácil de encontrar, claro que não. Mesmo porque muitas pessoas, a maioria da humanidade, está em processo evolutivo de aprendizagem e é quase que impossível para aquele que está aprendendo não cometer erros. A gente só deixa de cometer erros depois de ter aprendido a lição. Isso é muito simples, muito fácil de compreender. A gente, o ser humano, quando ele vai para uma escola estudar, ele só passa por uma série seguinte se aprendeu todo aquele ensino que comportava a série anterior. E assim sucessivamente, até que esse ser possa se formar numa faculdade e depois tem mestrado, tem doutorado e por aí vai. Então, o ser humano, nós, estamos constantemente estudando e aprendendo cada vez mais para o nosso conforto, para o nosso bem-estar, para a nossa aprendizagem pessoal. Mas pouco de nós nos preocupamos com a aprendizagem moral, porque a maioria do ser humano acredita no poder e no dinheiro. Acha que isso é felicidade. Porque, infelizmente, acreditamos que ter é poder. Ora, qual foi o homem que veio no planeta Terra que menos teve e que tem o maior poder até hoje? Todos sabem dessa história. O homem que menos teve, se podemos assim dizer, e que tinha o maior poder foi Jesus Cristo. Ele nasceu numa manjedoura, filho de carpinteiro, viveu uma vida toda em favor do próximo, nunca teve bens, ou sequer os teve, mas é o ser humano mais poderoso que o planeta Terra já conheceu. Então, o ter não é o poder. O poder está no procedimento moral de cada um de nós. Quanto maior for a sua moral, maior será o seu poder. No entanto, nos entregamos facilmente ao oposto, acreditando que ter é poder. Irmãos, as religiões, na sua maioria, pintaram um Deus perverso, cruel, que tudo castiga, coisa que não é verdade. Infelizmente, até quando cometemos nossos erros, o arrependimento
é penoso para qualquer um que venha se arrepender do erro que cometeu. Mas ele é mais penoso ainda, e não deveria ser assim, porque as religiões consideram o erro como um pecado, palavra essa que dá um sentido de um erro irreparável, coisa que não é verdade. Todos os erros que cometemos, sejam eles conscientes ou não conscientes, nós temos sim condições de reparar. Se nós não conseguirmos reparar na vida atual, com toda certeza conseguiremos repará-lo numa vida futura. O nosso arrependimento não deve ser aquele que tanto as religiões falam que deve ser. Nosso arrependimento deve ser no sentido de entender que se erramos, primeiramente, é porque não somos ainda capazes de fazer o correto. Porque se nós pudéssemos fazer o correto, não teríamos errado. Já é um ponto. Mesmo para aqueles que dizem, fulano tem um conhecimento, ele poderia ter feito certo. Isso é um entendimento do ser humano que não compreendeu ainda a nossa realidade. Porque se o ser humano tiver realmente compreendido o que é certo, entendido o resultado daquilo que ele fez errado, ele não teria cometido erro, com toda certeza. É porque, infelizmente, ainda acreditamos que os nossos erros são permissíveis. Nossos erros são pequenos comparado aos erros dos outros. Ao invés da gente procurar ver e seguir os bons exemplos, preferimos ver os erros dos outros e julgá-los maiores do que os nossos, para que nós venhamos a nos sentirmos melhores do que os outros, ou nos sentirmos que causamos menos mal do que aquele outro. Ainda não entendemos? Muito bem. Todo o ensinamento do nosso querido Mestre Jesus Cristo. Mas, enfim, vamos lutando aos poucos contra nossas próprias imperfeições. Irmãos, Deus, o Criador do Universo, seja Ele como for, Pai, Mãe, Espírito, luz, energia, poder, não conseguimos verdadeiramente definir exatamente como vem a ser Deus. No entanto, existe sim um poder, uma força, uma luz, uma energia, que criou tudo aquilo que conhecemos e que não conhecemos. Isso, essa luz, essa força, designamos como Deus, como Criador. Porém, na verdade, não tem sexo para ser Deus Pai, nem tampouco para ser Deus Mãe. Ok? Mas nós somos filhos dele, querendo ou não. Se ele criou tudo que conhecemos e desconhecemos, ele é o pai de tudo. Não só da gente, mas do planeta, dos animais, enfim, de tudo. Um artista, quando pinta um quadro, não dizemos que fulano é o pai da pintura. Quando o artista constrói uma obra-prima, não dizemos que o artista é o pai de determinada obra. Enfim, é dessa forma que remontamos a ideia do pai de tudo, pois que não foi o homem que criou o planeta Terra, nem se fez por si próprio. Não é verdade? Ninguém pode dizer que tem autoconhecimento de se dizer, eu me fiz sozinho. Eu tenho uma consciência e me produzi. Isso não existe, é loucura. Mas, no entanto, sabemos que algo criou tudo, o que conhecemos e não conhecemos. E assim designamos Deus. Irmãos, a nossa inteligência, a nossa capacidade moral e intelectual ainda é muito pequena para que possamos compreender melhor o que vem a ser Deus.
No entanto, sabemos que é algo que não conseguimos ainda definir exatamente como, mas que é algo muito superior a todos nós. Temos visto muito frequentemente pessoas a se lamentarem, né, da vida que tem, que a vida é ingrata. Nós reclamamos quando ajudamos alguém e essa pessoa nos é ingrata. Isso tudo gera a infelicidade. Porque se nós aceitássemos com razão, não com emoção, as coisas que a vida nos oferece, não é aceitar e ficarmos na ociosidade sem nos esforçarmos para termos uma vida com mais conforto, com mais condições financeiras, etc. e tal. Não, não é isso, não é acomodação. Aceitação é entender que todos nós estamos vivendo e passando por aquilo que precisamos viver e passar. Não é porque Deus impôs alguma coisa a cada um de nós, não. Fomos nós mesmos que nos impusemos a determinadas situações da vida. É claro que a gente, por falta de conhecimento, e alguns por negação, não aceita isso. Acha que foi uma força qualquer que impôs a vida que temos, o que não é verdade. Por isso a doutrina espírita é muito importante ser bem estudada. Tudo que passa, na maioria, na nossa vida, são coisas que nós, antes de nascermos aqui na Terra, fizemos essas escolhas para crescermos, para nos superarmos. Não com a intenção de superar o próximo, mas superarmos a nós mesmos. Então, enquanto a gente ficar nos achando vítimas do processo, vítimas da sociedade, vítimas do patrão, do parente, de mais não sei quem, não vamos ter a felicidade relativa, ok? Então, para termos a felicidade relativa, a gente tem que ter mais compreensão com o erro dos nossos irmãos, sermos, na verdade, caridosos. Enquanto a gente não aprender a ser caridoso, vai viver uma vida com mais lamentação do que com gratidão, ok? Então, meu amigo, o que são as virtudes? Né? Então, aqui no livro vem falando o seguinte, vou ler só um pequeno trecho que fala: todas as virtudes têm seu mérito, porque todas são sinais de progresso no caminho do bem. Há virtudes, toda vez que há resistência voluntária ao arrastamento das más tendências. Quer dizer, toda vez que a gente consegue resistir a um arrastamento de uma tendência negativa, isso é uma grande virtude, quando a gente consegue deter o nosso desejo, aquela vontade que está dentro da gente. Aí é uma virtude. E continua ele falando: mas o sublime na virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal para o bem do próximo, sem oculta intenção. Bem, irmãos, o que ele diz aqui? Que o sublime da virtude consiste no sacrifício de quê? Do interesse pessoal para o bem do próximo, sem oculta intenção. Porque geralmente nós fazemos o bem esperando retribuição. Isso é uma intenção que não é oculta. Ok? E ele continua aqui: a mais meritória é aquela que está fundada sobre a mais desinteressada caridade. Então, o que eles querem dizer aqui? A mais meritória das virtudes é aquela que está fundada sobre a mais desinteressada caridade, que a pessoa não quer, ou não pretende, ou não pensa em receber nada de volta, mesmo que seja algo caridoso. Ok? Então, se a gente conseguirmos ter esse tipo de comportamento, nós, com toda certeza, vamos ser muito mais felizes do que somos. Porque se você faz o bem e alguém te retribui com o mal,
Está na cara. É evidente que nós fizemos o bem aguardando a retribuição. É um dos motivos da nossa infelicidade ser maior, né? Porque ninguém veio para a Terra para sofrer. Nós viemos para aprender. Nós estamos aqui não é para sofrer e pagar os pecados. Jesus falou uma coisa muito certa. Falou para cada um de nós: uma caridade apaga uma multidão de pecados. Então, nós estamos vendo nessas palavras que Jesus quis dizer para a gente que todos os crimes que viemos ou temos cometido é muito simples. Nós não temos que sofrer a consequência dos atos negativos. Nós podemos, numa próxima vida, fazer o bem, fazer a caridade. Assim conseguimos apagar os erros que cometemos no passado, fazendo bem ao próximo. Agora, se a gente vem numa vida futura com esse propósito de fazer o bem e nos negamos, nos recusamos a ajudar aqueles que precisam da nossa ajuda, que nós temos condições de ajudar aqueles que cruzam o nosso caminho, aí sim, vamos sofrer a consequência, não por castigo de Deus, porque as nossas energias que eram para se elevar e fugir da negatividade, as nossas energias vão ser abaixadas por nós mesmos, pelo jeito de proceder e de agir. E as energias negativas que nós plantamos no passado, em vidas passadas, irão nos atingir em cheio. Então, quem é o causador do sofrimento? Foi Deus que criou o sofrimento? Não. Deus criou todos, simples e perfeitos. Nós criamos os sofrimentos. Nós criamos as dores, as mazelas. Deus, ao contrário, criou a oportunidade para que a gente cresça em moral e espiritualmente, fazendo bem. Mas nós nos recusamos. Aí que está o problema, ok? Então, irmãos, se Deus, como Jesus pintou tantas vezes para cada um de nós, que bom é o meu Pai que está no céu. Quer dizer, Jesus, nem ele se considerou uma pessoa boa, um espírito bom. Quando falaram que ele era bom, ele falou, não, bom é o meu Pai que está no céu. Então, se Jesus não se considera uma pessoa boa, como nós podemos entender essa bondade de Deus? Como poderia entender que a bondade de Deus, embora seja suprema, numa elevação que não conseguimos compreender, sabemos que é muito elevada, poderia castigar um dos seus filhos? Como poderia ser isso? Há um contrassenso muito grande de dizer que Deus castiga aquele que comete o crime, que pratica a maldade. Não, Deus não castiga, ao contrário. Ele vem em auxílio a cada um de nós. Quando a gente aceitar isso, entender isso, que Deus vem ao nosso auxílio para nos ajudar, nós vamos conseguir nos perdoarmos. Se nós conseguirmos nos perdoarmos dos nossos erros, a nossa vida já começa a ficar feliz, mais feliz. Porque a gente, muitas vezes, pelas religiões, nós nos culpamos além do que é necessário e do que é elevado também, porque não é elevado a gente ficar se culpando pelo erro que cometemos. Volto a repetir, se cometemos erros é porque não sabíamos fazer direito, porque cedemos aos nossos desejos ainda abaixo, porque somos ainda aprendizes. Quando a gente vai entender que estamos no universo, num planeta que está passando ainda por uma transição de segunda categoria para a terceira, ora gente, segundo os espíritos, a classe evolutiva dos planetas, desculpe, são classificados em 5 categorias. Nós estamos na segunda categoria, nosso planeta, e todos os habitantes, evidentemente. Como poderíamos achar que poderíamos ser melhores do que somos? Como poderíamos? É impossível. Não existe a menor possibilidade. E se nós somos imperfeitos, ainda, é porque estamos no processo de aprendizagem. Ok? Então, quando a gente nos admitirmos do jeito que somos, admitirmos que podemos melhorar, podemos sim melhorar, aos poucos que seja, nos esforçarmos para sermos melhores, a nossa vida já começa a ficar mais feliz.
a felicidade já vai ser maior para cada um de nós, ok? Então, é o recado de hoje. A felicidade no nosso planeta Terra, se é possível? Sim. Se ela for buscada por cada um de nós de uma forma racional, não emocional, mas sim de uma forma racional, passando a entender melhor o que somos, quem é o nosso Criador, né? Se Ele realmente nos ama e nos perdoa, com toda certeza, Ele nos ama e nos perdoa constantemente. Deus não castiga ninguém. Então nós já vamos ter o quê? Uma paz de espírito. E pedir a Deus forças para que a gente consiga não mais cometer os erros, porque aí Deus vai fazer o possível e o impossível para ajudar a todos nós. Ok? Então, amigos, fiquem na paz e até a próxima, se Deus quiser. Que assim seja.